Bem-vindos a mais um Chapéu do Praça. No programa de hoje eu trouxe Estria, do Gigi Simeoni. Isso aqui é uma publicação da Editora 85, um volume único. Na Itália foi publicado no Romance Fumetti número 5, em junho de 2011, e depois foi revisado pelo autor em setembro de 2022. Então tem uma edição revisada e ampliada recentemente. É uma história interessante, ela se encerra em 300 páginas, mas tem um par de páginas a mais, acho que dá umas 10 páginas a mais, com textos extras, tanto do Gigi Simeoni quanto do Gianmaria Contro. As duas, elas exploram o desenvolvimento da história. O Gigi Simeoni conta como que ele pensou em construir, né, os passos e as pesquisas que ele fez, as lendas que ele se inspirou. E o Gianmaria, ele acaba fazendo uma coisa que é bem tradicional nos textos extras das edições especiais, principalmente da Bonelli, que é um histórico do tema, no caso, uma bruxa. E aí aqui a gente tem a breve história de um feitiço imaginário. Aqui o Contro, ele faz uma coisa bem breve mesmo, mas é bem interessante como ele passeia pelas várias vertentes da bruxaria, né? Quais são, desde aquela das rugas, do nariz pontudo, que a gente tem no nosso imaginário mais popular, mas como que se chegou a isso. E aí ele faz um paralelo bem legal com o cinema, e trazendo indo da Grécia Antiga até as representações artísticas mais recentes. É interessante esse paralelo. E por quê? Porque a estria, na verdade, é um dos nomes para uma bruxa. O tema da bruxaria, ele é um tema bastante controverso. Ele é um monstro clássico, mas ele também representa uma certa dualidade, tanto como uma vilã do mundo do patriarcado masculinizado, onde a figura feminina, se ela não for completamente se ela não seguir as regras do mundo masculino, não ser aquelas figuras da mãe, ela precisa ser dependente de um homem, ela vai ser tratada como diferente, alguma coisa errada está acontecendo. Essa é a nossa cultura machista ocidental, e oriental também tem um machismo bastante exacerbado. Então as bruxas, elas, uma das vertentes vai colocar essas mulheres independentes como bruxas, como pessoas que não estão seguindo as regras direito, e aí vamos colocar vários problemas a isso, inclusive elas sendo cristãs, né, contra o cristianismo, contra toda a nossa cultura, porque as mulheres precisam ser submissas. E o tema da bruxaria, o tema das bruxas, ele está na América principalmente, mas a gente encontra vários paralelos no mundo inteiro. Nesse caso, a estria é um tipo específico de bruxa da Albânia. E aqui a Albânia vai ter bastante influência, principalmente no norte da Itália, mas a história vai se passar mais para a região central, mais para o Lácio, lá onde fica Roma. E aí o que a gente tem? É uma história, a princípio, de bruxas, mas eu acho que ela principalmente, mais que um horror que a capa sugere, ou o próprio nome sugere, ela vai pegar não no fantástico, e para mim não pegou tanto no fantástico, mas na questão do trauma. A gente começa a história depois de uma breve apresentação no melhor estilo Stranger Things, ou então o filme, né, It, a Coisa, não é It, a Coisa, eu estou confundindo dois filmes, mas o It do palhaço, aquele palhaço assassino de Stephen King e tal, que vai mostrar o passado, 3 amigos e tal, que acabam se colocando numa situação bastante complicada. Isso faz parte de um pesadelo da personagem principal, da protagonista, que a gente vai acompanhar, que é a Chiara. Ela é uma aeromoça, né, uma comissária de bordo, e ao próximo dos 40 anos, 39, 40 anos, ela começa a ter pesadelos, esses pesadelos que a gente viu na introdução, e não sabe bem, não começa a entender o porquê
desses sonhos. Outra pessoa que surge no caminho é o Fábio, que, bem, ele aparece no aeroporto, ele é um fotógrafo reconhecido, né, um fotojornalista de guerra, e que se encontra com a Chiara, e eles dois sentem que se conhecem, mas não tem lembrança nenhuma disso. A história, a partir de então, vai se desenvolver, olha, a partir da página 50, os dois já estão juntos, e vai se desenvolver para tentar entender de quando, como eles são amigos, se eles são ou não são amigos de verdade, o que aconteceu no passado, e tudo trabalhando com trauma, permeando com resoluções tanto mais fantásticas, onde a estria, né, essa bruxa vai aparecer com uma presença muito marcante, quanto pendendo para um horror talvez muito mais perigoso, que é o horror da vida real, é o horror da violência que aconteceu e não aquela que se imaginou. E às vezes todo o esquecimento, tanto o esquecimento quanto a criação, né, a resolução de criaturas fantásticas, ela serve para nossa mente simplesmente encontrar uma forma de explicar o inexplicável, ou explicar aquilo que a nossa mente não pode processar. Eu estou tentando falar, é sempre assim, não posso revelar demais, senão eu acabo contando spoilers, mas pense nessa história como um thriller, um suspense, que vai envolver criaturas fantásticas, seres ancestrais, como a estria, e também o trauma, e também a violência que a gente carrega, o passado, os esqueletos que a gente guarda no nosso armário. Bem interessante, a narrativa ela é envolvente, são 300 páginas, mas ainda assim as coisas vão acontecendo e existem umas viradas, uns momentos de surpresa que você pensa que vai pender para um lado e no fim toma um caminho diferente, vai passar também, a gente vai ter um pouco de investigação, vai ter um pouco, inclusive, das lendas que o próprio Gigi Simeone tinha pesquisado para se basear, elas vão estar de alguma forma mais diretamente referenciadas aqui. Enfim, é mais uma publicação interessante da Editora 85, foi, como eu disse, do Romance Fumete, né, publicado em 2011, revista em 2022. Eu queria saber o que foi mudado, quais foram as diferenças da versão original para essa, ou se foi apenas a introdução, né, os anexos desses textos extras do Gian Maria Cotro e do próprio Gigi Simeone. Mas enfim, quero saber de vocês. Vocês leram Estria, não leram? Gostam de Gigi Simeone ou não? Acompanham o horror bonelliano? A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, @PressoGuard, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como o próprio Estria. E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Conversamos nos comentários. Até mais. E bons quadrinhos.